Exercício 5 da parte 4. João Paulo é um grande idiota. Muito obrigado. E sempre escreve seus textos com letras maiúsculas, que deveriam ser minúsculas, e vice-versa. Ajude João a se tornar um ser humano minimamente decente. Muito obrigado. Fazendo uma função que recebe como parâmetro um texto seu. A função deve corrigir o texto, isto é, transformar todas as letras maiúsculas em minúsculas e vice-versa. Então, gente, esse João Paulo aí, tá, uma pessoa muito, pessoa meio esquisita, tá? Ele sempre escreve textos errados, tá? Ao invés de usar maiúsculas, ele usa minúsculas e vice-versa, né? Então, por exemplo, uma frase, ao invés dele começar com maiúscula, ele põe minúscula, e o resto, ao invés de ser minúsculo, ele põe em maiúsculo, tá? Então, ajude, o João a corrigir o seu texto, tá? Fazendo uma função que transforma toda letra maiúscula em minúscula e toda minúscula em maiúscula, tá? Aí elabore uma função principal, que faça a leitura de um texto de João, máximo de 5.000 chars válidos, né? Então a string do texto vai ter tamanho 5.001, né? Vai chamar a função para fazer a correção e depois um texto corrigido deve ser impresso, tá? Então, gente, esse aqui talvez seja o exercício mais fácil aqui da parte 4 da lista, porque ele envolve apenas, uma conversão de maiúsculo para minúsculo e vice-versa. Então a ideia aqui é fazer uma função que vai ter um parâmetro que vai ser o texto do João. Aí nós vamos percorrer todo esse texto, posição a posição, e transformar cada char, se for uma letra, o que é muito importante, né? Eu só vou transformar letras, tá? Vou transformar maiúsculo para minúsculo e vice-versa. Depois eu vou ler o texto no main, chamo a função e imprimo o texto corrigido. Então é bem simples esse algoritmo, tá? Vamos lá, ó. Tenho aqui então a função, que ele é void, né? Nada foi dito sobre retorno, então ele é void. Eu chamei a função de corrigir texto. A string de parâmetro é string s, né? Um nome bem simples para ser mais fácil da gente trabalhar, beleza? Vou aumentar aqui. Então, tranquilo. Então, olha só. Como que eu faço para corrigir o texto que está em S? Né? Claro, S foi lido no main, tá? Então, antes aqui da função, vamos aqui adiantar o main de uma vez. Ó. O main, eu vou criar uma string que eu chamei de texto, tá? Cujo tamanho é uma constante que vale 5.001. São 5.000 válidos e 1 para o barra zero, como sempre, beleza? Aí eu vou pedir o texto do João. Venho aqui, leio o texto via getS. Né? Lembrando que para string, na grande maioria das vezes, o mais recomendável é usar getS, porque o scanf ele não lê strings com espaço e quebra de linha. O getS lê tudo, tendo espaço, quebra de linha ou não, tá certo? E lembrando, no getS eu não tenho aqui formatação do tipo, né, sei lá, porcentagem S, vírgula a string, né? Assim, por exemplo. Isso não existe, né? GetS é somente a string entre parênteses, sem colchete, sem formatação, sem nada, tá? Então cuidado, porque é muito comum nessa prova também os alunos errarem getS, tá? Então eu vou chamar a função, ela é void, então aqui tem um retorno, tá? Em que eu vou passar a string texto que eu li aqui como parâmetro. Então a S, né, que é o parâmetro da função, fará referência à string texto que eu li aqui no main, tá? Então, tudo que eu fizer na string s, na função, na verdade eu vou estar fazendo na string texto devido à referência, que é a passagem de parâmetro de vetores e strings é via referência, tá? Então, de novo, quem não viu isso, quem não entendeu ainda a referência, corra já para a aula 6. Lá está explicando tudo direitinho, passo a passo. Se eu não me engano, é na aula 6, slide 44. Se eu não me engano, começa no slide 44, tá? E isso é muito importante. E veja também os exercícios os anteriores de vetores, né? A parte 3. Lá eu expliquei muito bem, né? Modéstia à parte de novo, né? Enfim, eu expliquei, tá? De uma maneira que eu acho que dá para entender. Então veja lá para você entender, porque se não entender isso, não faz nada nessa prova, tá? Vai errar coisa pouco, beleza? Então tá. Aí, ou seja, o texto depois, né? Aqui o texto eu li do usuário. Depois que eu chamo a função, ele está corrigido pela função e aqui eu imprimo o texto com porcentagem S, usando aqui o texto, tá? A string texto, tranquilo. Então o main é bem simples, bem direto, tá? Criar a string, ler do usuário, chama a função, imprimir, acabou.
A função também é bem simples, ó. Então, como que eu faço para converter toda a letra minúscula de S para maiúscula e vice-versa? Eu percorro toda a string com for, né? Poderia ser o while do while, tanto faz, né? Então eu faço for aqui até eu encontrar o barra zero na string S, né? Ou seja, até atingir o seu final. É o for clássico de string. Lembrando que esse for, né, a condição também pode ser feita assim, né? Ó, i menor que strlen, da string S no caso, né? Ou seja, strlen nos dá o tamanho da string, ou seja, quantos chars eu tenho antes do barra zero. Então eu vou o i menor que a posição do barra zero, né? Então eu chego até o último char antes do barra zero. Então tanto faz, tá? Então aqui eu uso o i, dessa forma eu uso a posição, o conteúdo da posição i, tá? Outro erro comum nesse for é a pessoa vir aqui e colocar o i de frente de barra zero. Isso está errado. Não é o i de frente de barra zero. É o conteúdo da string na posição i que é diferente de barra zero. Tá? Então, enfim. Dito isso tudo aí, vamos lá a conversão que deve ser feita. Então, antes de converter para maiúsculo, eu primeiro tenho que testar, tá, se cada char que eu estou lendo é uma letra, maiúscula ou minúscula. Tá? Então, eu já expliquei isso também ao longo da parte 4, tá? Mas aqui bem rapidamente, voltando. Eu tenho que aproveitar o fato de na tabela ASCII, né, vamos lá na tabela ASCII, as letras estarem em ordem crescente. Então aqui as maiúsculas estão em ordem crescente do código 65 ao código 90, né, de A até Z. O mesmo com as minúsculas de 97 a 122. Então eu aproveito isso aqui. Ó. Se meu char for maior ou igual ao char A maiúsculo e menor ou igual ao char Z maiúsculo, eu estou lendo uma letra maiúscula. Então eu converto para minúscula. Else, né, se não for maiúscula, eu testo se é minúscula, ou seja, se o char na posição i for maior ou igual ao char A minúsculo e menor ou igual ao char Z minúsculo. Tá? Então, os ifs aqui são tranquilos, nós já discutimos isso ao longo da parte 4 aqui da lista. Beleza? Agora, como que nós fazemos a conversão? Tá? No caso, as conversões. Vamos aqui lembrar, tá? Esses slides aqui são os slides que eu utilizei para gravar a aula 7, tá? A videoaula da aula 7, que está no site da disciplina. Tá? Então, olha só. Esse código aqui do slide, vamos aumentar aqui, ele faz o quê? Ele lê um char do usuário, né, que lê uma letra, então, e joga esse valor na variável C. Aí ele testa se essa letra é minúscula, né? Se C é maior ou igual a o char A e menor ou igual ao char Z. Então aqui na verdade eu estou testando, né, se a minha variável C, o que eu tenho dentro dela, o char que eu tenho dentro dela, se o código dele é maior ou igual a 97, que é o código de A, e menor ou igual a 102, que é o código de Z minúsculo. Tá? Então, supondo que o usuário aqui me digitou para a variável C, ele digitou o char J minúsculo. Tá? Então, aqui no if eu vou testar o quê? If o código do J minúsculo, que é 106, maior ou igual a 97, e o código do J minúsculo, 106 menor ou igual a 122. Isso, é claro, é verdadeiro. Né? Porque o J, né, minúsculo está aqui, está entre o A minúsculo e o Z minúsculo. Isso é claro. Né? Então, beleza. Então, aqui, ó, eu descubro que isso dá verdadeiro. Então ele vai imprimir, né, o meu char C convertido para maiúsculo. Como que ele faz isso? Ó? Então esse putchar aqui na verdade é o que? É J minúsculo menos A minúsculo mais A maiúsculo. Por que essa conta é feita? Vamos ver aqui o porquê. Ó. Qual que é o início do intervalo das letras minúsculas? É o A minúsculo, cujo código é 97. Está aqui. E o J está nesse intervalo, certo? Então, qual que é a distância do J para o início do intervalo? É o código do J, que é 106, menos o início do intervalo, que é 97. Então, 106 menos 97 nos dá 9, não é isso? 9 não, nos dá... Estou ruim de conta. É 9, né? É exatamente 9, beleza? Então tá. Então aqui, na verdade, ó, é como se eu fizesse o quê? 106, que é o código de J, menos 97, que é o código de A. Então aqui vai dar pra gente 9, tá? Então eu sei que o J está distante 9 posições da posição inicial do intervalo de minúsculos, que é o intervalo aqui da letra A. Beleza? Beleza. Então vamos lá agora. Aonde é o início do intervalo das maiúsculas? É o char A maiúsculo, cujo código é 65. Está aqui. Tá? Então eu vou pegar a distância que o J está do início do intervalo
das minúsculas e vou adicionar essa distância a partir do início do intervalo das maiúsculas, que no caso é 65. Então vai ser o quê? 9 mais 65. Então, 65 mais 9 nos dá 74. 74 é o código do J maiúsculo. Tá vendo? Então, eu converti o J minúsculo para maiúsculo. Como? Subtraindo o minúsculo do início do intervalo. E essa distância eu adiciono no início do intervalo das maiúsculas para obter o J maiúsculo. Está aqui. 65 mais 9, J maiúsculo. Tá? Então, aqui na verdade vai dar o quê? 74. Então, eu vou imprimir o char 74, cujo código é 74, que na verdade é o char J maiúsculo. Beleza? Então, acho que aqui está bem tranquilo de entender a conversão. Tá? Então, quem não entendeu, veja lá o vídeo a videoaula de strings, que tem lá bem explicado isso. Beleza? Então tá. Então vamos aqui voltar para o código. Então aqui eu faço justamente isso. Ó. Se for uma letra minúscula, né, eu faço o quê? O meu char atual menos o intervalo das minúsculas mais o intervalo das maiúsculas. Tá? E se for maiúsculo, é o inverso. Né? Eu vou subtrair o intervalo das maiúsculas, o início do intervalo, e essa distância, quanto que ela nos dá no intervalo das minúsculas. Tá? Então a ideia é a mesma. Se eu tiver maiúscula, eu vou subtrair o A maiúsculo, que é o início do intervalo, mais e vou adicionar o intervalo de minúsculas. Se for minúsculo, eu subtraio o intervalo de minúsculo e adiciono o de maiúsculo. Tá? Então aqui, essa conversão funciona para qualquer letra. Tá? É sempre no início a letra A maiúsculo e a letra A minúsculo, tá? Porque elas nos dão o início dos intervalos na tabela ACID. Né? Voltando aqui, né? As duas, aqui, ó, início do intervalo das maiúsculas é o char A e o das minúsculas é o char A minúsculo. Então, não importa qual que é a letra que eu estou querendo converter. A fórmula é sempre a mesma. Né? Se eu tenho maiúsculo, né, e quero passar para minúsculo, eu subtraio o maiúsculo do início do intervalo, então é menos A, e adiciono essa diferença no intervalo das minúsculas e vice-versa. Tá? Então, a fórmula aqui é a mesma. Tá? Isso volta e meia cai em prova, então é fácil de guardar, é fácil de entender. Tá? Então, entenda isso, que na prova não tem como errar. Tá? Então, o que é importante aqui? Aqui o importante é o quê? É eu entender que essa fórmula ela é padrão, tá? E que para eu aplicar essa fórmula, antes de aplicar, eu tenho que testar se o char em questão, no caso aqui é cada posição da string, né? Que tem um char, é uma letra ou não. Porque não adianta eu fazer essa conversão, se meu char não for uma letra, porque aí eu vou obter um char qualquer, que pode ser dígito, número, né? Dígito, ponto, espaço em branco, né? Exclamação, qualquer char possível, tá? Então, antes de converter, confira se meu char atual é uma letra, seja ela maiúscula ou minúscula, tá certo? Então é isso. Então, vamos aqui executar o nosso código. Enquanto ele roda aqui, vamos aqui ler uma string, né, no texto do João, né, que ele é um idiota. Vamos aqui digitar com letras minúsculas e maiúsculas. Então aqui, por exemplo, minúsculo, João Paulo, né, exclamação. Então ele vai converter, ó, J minúsculo virou maiúsculo, as letras maiúsculas minúsculas e o que não é letra manteve a mesma coisa, tá certo? E aqui, um outro exemplo, ó, vamos aqui rodar, sei lá, aqui um texto grande, ó, qualquer, com letra minúsculo, maiúsculo, com letra, espaço, ponto, tudo lá, ó. Tudo que era maiúsculo virou minúsculo e vice-versa. Tudo que não é letra foi mantido, que os dígitos, os espaços, os pontos, as exclamações, beleza? Então, faça o exercício, né? É bem tranquilo esse. Conversão tranquila, sem nenhum problema. Então, partam aí para o último da lista, que é o 6 da parte 4. Vamos lá.